Curry era um feio, nojento e virgem perdedor que se transferiu para uma nova escola esperando perder o status de virgem. Sua sorte mudou quando uma vampira deslumbrante se apaixonou pelo seu carisma negativo. Então ele a transformou em sua afiadora de lápis humana. Quando Curry chegou pela primeira vez na Academia Shuchikan, ele foi recebido por Erika, que se apresentou como a vice-presidente do conselho estudantil. No entanto, quando a mão dele tocou a dela para um aperto de mão, Erika recuou e gritou como se tivesse levado um choque. Curry imediatamente perguntou qual era o problema, e ela disse que estava tudo bem, mas se afastou quando ele tentou ajudá-la a se levantar. Nesse momento, outro estudante chamado Tsukasa se aproximou deles. Então Erika implorou a ele para levar Curry para o dormitório porque ela tinha outra coisa para resolver. A caminho do dormitório, Tsukasa disse a Curry que seu rosto feio era o motivo pelo qual Erika fugiu, mas ele argumentou que era amplamente conhecido como um imã para garotas, então ela não poderia estar repelida por ele. No dormitório, Tsukasa explicou que as garotas ficavam no terceiro e quarto andares e, enquanto subiam as escadas, Curry foi derrubado por uma garota com aparência de menino. Antes de ele recobrar a consciência, ela tentou acordá-lo sacudindo-o. Felizmente, ela foi impedida por sua irmã, Haruna, quando tentou usar um método mais extremo para despertá-lo. Tsukasa então o chamou, esperando acordá-lo, e foi quando Kanade reconheceu Curry como seu amigo de infância que partiu há 7 anos. Quando Curry finalmente abriu os olhos, ele reconheceu as irmãs, e Kanade pediu desculpas por tentar enviá-lo através do rio Stygia antes da hora. Naquela noite, Erika estava conversando com um garoto de cabelo loiro que perguntou o que ela achava de Curry, e ela disse que não gostava dele. Enquanto isso, Curry teve que passar a noite no quarto de Tsukasa porque seus pertences não haviam chegado, e enquanto conversavam sobre várias coisas, ouviram um som de risadas vindo do quarto acima. No dia seguinte, Kanade e Haruna se juntaram a Curry e Tsukasa para o café da manhã, e enquanto comiam, as meninas pediram desculpas por terem feito barulho na noite anterior. Haruna explicou que geralmente faziam festas do chá com os amigos para se atualizarem, e Kanade sugeriu que a próxima fosse no quarto de Curry. Kanade então deu a Curry um mapa da escola e disse que ele tinha que tirar fotos de todos os lugares marcados antes da cerimônia de entrada. Depois do café da manhã, Curry percorreu a escola tirando as fotos necessárias e encontrou uma garota de cabelos prateados tentando pegar um coelho. Ele a ajudou a pegar o coelho, então a garota lhe agradeceu por sua ajuda e se apresentou como Tuji Shiro. Enquanto conversavam, uma freira se juntou a eles e se apresentou como irmã Hime, a conselheira da escola. Depois de conversar com eles por um tempo, Curry se virou para ir embora, mas Shiro o chamou e perguntou para onde ele estava indo. Ele disse a ela que precisava ir ao prédio dos alunos de direção, então Shiro o levou até lá. Quando ele tentou tirar uma foto do prédio, foi interrompido por Tugi Soichiro, o irmão mais velho de Shiro. Quando ele exigiu saber qual era o relacionamento de Curry com Shiro, Shiro explicou que Curry era uma estudante transferida e disse que ela o trouxe lá porque ele não sabia o caminho. Logo depois que Shiro foi embora, a porta do prédio foi aberta pelo garoto de cabelos loiros, que convidou Curry para tomar chá com eles. Dentro do prédio, Curry encontrou Erika, que repreendeu o loiro por levar Curry lá, mesmo sabendo como ela se sentia em relação a ele. O garoto a ignorou e pediu desculpas a Curry pela grosseria dela antes de se apresentar como Sento Lori, o irmão mais velho dela. Irritada, Erika saiu da sala, então Lori disse a Curry que Erika estava evitando-o porque tinha se apaixonado por ele à primeira vista. Mais tarde, enquanto Curry se preparava para tomar banho, ele continuava repetindo as palavras de Lori na cabeça, como se fosse o álbum do ano. Quando entrou no banheiro, comentou sobre o quão grande era enquanto olhava ao redor. No entanto, as palavras morreram em sua boca no momento em que ele viu Erika. Imediatamente, ele tentou explicar que não estava se referindo aos melões dela, mas ela se recusou a ouvir e lhe deu um tapa alto que quase reiniciou seu cérebro. O som foi ouvido no banheiro dos meninos, onde Lori admitiu para Soichiro que ele tinha trocado as cortinas dos banhos dos meninos e das meninas. Depois, Curry estava sentado cuidando de sua bochecha vermelha na área comum com Tsukasa, quando Haruna e Kanade se juntaram a eles. Kanade chamou Curry de voyeur descarado e colou um adesivo disciplinar em sua testa, dizendo que ele seria punido por seu ato. Haruna então perguntou por que ele havia entrado no banho das meninas. Então Tsukasa contou o que ouviu Lori dizendo a Soichiro. Naquele momento, Erika estava passando, mas parou e se escondeu atrás da parede para ouvir a conversa deles. Assim que ouviu que seu irmão estava por trás disso, ela saiu furiosa. Então não ouviu Curry dizer aos amigos que queria pedir desculpas a ela. Mais tarde, quando Curry e Tsukasa estavam a caminho de seus quartos, Erika passou e disse a Curry para encontrá-la na árvore Zelkova naquela noite. Depois que ela se afastou, Tsukasa disse a Curry que a árvore era um local popular para as pessoas confessarem seus sentimentos. A caminho da árvore, Curry decidiu passar pela capela e tirar uma foto, mas ficou chocado quando testemunhou Lori bebendo o sangue de uma estudante. Foi por isso que ele chegou à árvore e não encontrou Erika, que já tinha saído com raiva porque achou que ele a tinha deixado.
No dia seguinte, durante a cerimônia de abertura, a visão de uma sorridente Lori fez Curry se lembrar do que tinha visto na capela. No entanto, Curry concluiu que Lori havia pregado uma peça nele, assim como ele tinha feito com as cortinas do banheiro. Depois que Lori fez seu discurso, Erica subiu ao palco e fez um discurso também. No entanto, ela terminou com uma reviravolta. Curry ficou surpreso ao se ver destacado e rotulado como um safado exibicionista por Erica, então ele tentou se defender. Isso foi inútil porque todos começaram a sussurrar sobre ele, já que ninguém acreditava que Erica estava mentindo sobre ele. Mais tarde na aula, seus colegas de classe de cérebro de incel imploraram para que ele contasse como era ver enredos sem armadura. Quando Tsukasa estava prestes a mandar os idiotas calarem a boca, a porta se abriu e a irmã gêmea perdida de Akane entrou. O nome dela era Karia, e ela ignorou completamente o professor quando ele reclamou de seu atraso. Depois da aula, Curry foi até a sala de Erica na esperança de falar com ela, mas ela estava no meio dos amigos. Ele decidiu ir ao escritório do conselho estudantil. O prédio estava trancado, então ele foi falar com Haruna. Enquanto conversavam, ela viu Erica passando, e assim que avisou a Curry, ele correu atrás de Erica. Na sua corrida desenfreada, ele acidentalmente esbarrou em Karia, derrubando ela e as caixas que carregava. Ele rapidamente pediu desculpas a ela e ajudou a colocar os manuais que caíram das caixas de volta. Depois disso, ele a ajudou a carregá-los. Naquela noite, assim que Kurei terminou de arrumar seu quarto, Kenji pulou para a varanda dele do telhado como uma ninja. Infelizmente, ela o usou como um amortecedor humano para evitar se machucar com o chão. Haruna, que desceu depois dela e estava carregando uma cesta, pediu desculpas em nome de sua irmã. Eventualmente, todos se sentaram para tomar chá e Kenji pediu a Kurei as fotos que ela havia pedido para ele tirar. Assim que Kurei entregou o cartão de memória para ela, a Chibi Meia Pinta soltou um grito vitorioso e disse que finalmente poderia fazer os panfletos para os novos alunos. Foi então que Kurei percebeu que tinha sido enganado pela pirralha de peito de prancha para fazer metade do trabalho dela. Kenji agradeceu-lhe pela ajuda e anunciou que seu quarto era oficialmente a sala da festa do chá. No dia seguinte na escola, Shiro foi alimentar seu coelho, mas descobriu que ele havia escapado cavando um buraco que levava para fora da gaiola. Após a aula, ela se aproximou de Kurei e implorou para que ele a ajudasse a encontrar seu coelho. Enquanto Kurei procurava o coelho, ele avistou Erica perto do campo de futebol. Então ele decidiu que era sua chance de pedir desculpas a ela, mas quando ele tentou se aproximar dela, o coelho pulou do arbusto próximo. Kurei correu rapidamente para salvá-lo antes que pudesse ser atingido pela bola que havia sido chutada em sua direção. Após seu resgate heróico, Erica tentou ajudá-lo a se levantar, mas pulou para trás quando ele tentou pegar sua mão estendida. No momento seguinte, Lori apareceu do nada e apontou que Kurei tinha um ferimento na mão. Ele então usou seu lenço para limpar o sangue, mas Kurei puxou sua mão quase imediatamente. Quando Shiro chegou com Soichiro, o coelho correu para ela, e ela agradeceu a Kurei por salvá-lo. Naquela noite no dormitório, Erica se aproximou de Kurei, e ele finalmente teve a chance de pedir desculpas por entrar no banheiro enquanto ela estava lá e ficar parado. Erica aceitou suas desculpas e pediu desculpas pelo que fez durante a cerimônia de abertura antes de pedir para ser amiga dele. Ao mesmo tempo, Soichiro mostrou a Lori os resultados do teste realizado na amostra de sangue que ele havia coletado de Kurei. A partir dos resultados, Lori confirmou que Kurei era especial, o que explicou por que Erica teve uma reação estranha a ele na primeira vez que se conheceram. Alguns dias depois, todos, incluindo Erica e Shiro, se reuniram no quarto de Kurei para o chá da tarde depois da escola. Durante a festa, Candy declarou que iriam às compras no dia seguinte para comprar alguns itens para decorar o quarto de Kurei. Isso porque Shiro havia apontado que o quarto de Kurei parecia uma sala de exposição em vez de um local onde alguém realmente mora. No dia seguinte, todos foram às compras como combinado e depois de visitar algumas lojas e aproveitar o tempo na cidade, foram à beira-mar para assistir ao pôr do sol. Enquanto os outros faziam suas próprias coisas, Kurei e Erica ficaram no calçadão, e Kurei disse a ela que tinha gostado do dia. Ela disse que todos os dias poderiam ser iguais, contanto que ele estivesse disposto a criar novas memórias com ela e seus amigos. No dia seguinte na escola, Lori se aproximou de Kurei, e pediu para ele ir ao escritório do conselho estudantil depois da aula, porque tinha algo para discutir com eles. Quando Kurei chegou, Lori o convenceu a jogar um jogo de tabuleiro com eles, e explicou que tudo o que as cartas diziam era absoluto. Kurei não pensou muito nisso, até que Lori pegou uma carta que ordenava que ele enfiasse uma faca em sua mão. Para sua surpresa, Lori pegou o abridor de cartas na mesa dele e perfurou sua mão, dizendo que tinha completado sua tarefa. Kurei achava que estava louco por fazer algo assim, mas Lori garantiu a ele que estava bem e mostrou sua mão enquanto a ferida se fechava. Ele então explicou que era um vampiro, fazendo Kurei imaginar ser mordido até a morte por Lori. Assim como Lori prometeu que não beberia dele, Erica entrou e confirmou que ela também era uma vampira.
Lori então disse que, já que Kuhei havia descoberto o segredo deles, ele não podia deixá-lo ir e pediu para ele se juntar ao conselho estudantil. Kuhei perguntou o que aconteceria se ele recusasse o pedido e Lori disse que apagaria sua memória da mesma forma que fez com a garota de quem ele se alimentou na capela. No entanto, no caso de Kuhei, ele teria que fazê-lo esquecer tudo o que aconteceu desde que ele se transferiu para a academia. Kuhei não parecia ter nenhum problema com sua memória sendo apagada porque ele estava acostumado a começar do zero. O único problema desta vez foram os amigos que ele fez. No entanto, ele ainda concordou com a oferta de Lori para ter sua memória apagada. Lori então pediu a Erika para lidar com a situação antes de sair da sala com Soichiro a tiracolo. Erika levou Kuhei para a beira do lago e perguntou se ele estava realmente bem em perder suas memórias, e ele disse que sim. Ele disse para ela continuar com a tarefa, mas Erika não conseguiu fazer isso e começou a chorar. Ela o chamou de covarde sem espinha dorsal e perguntou se todo o tempo que passaram juntos não significava nada para ele. Ouvir suas palavras fez com que ele pensasse em seus amigos e no tempo que passaram juntos, então ele disse para ela não apagar suas memórias. Mais tarde, ele voltou para a sala do conselho estudantil e disse a Lori que se juntaria ao conselho. Em seu primeiro dia como membro do conselho, Kuhei recebeu um curso intensivo sobre vampiros por Lori, que lhe disse para ignorar tudo o que os filmes retratavam sobre vampiros. Ele também informou que Shirou e Soichiro já sabiam que ele e Erika eram vampiros porque suas famílias tinham uma longa história juntos. Indo mais longe, ele disse que os vampiros eram fortes e imortais, afirmando claramente que ele era quase tão velho quanto o próprio Vandal Savage. Isso fez Kuhei olhar na direção de Erika, mas ela garantiu que tinha a mesma idade que ele, e não era uma velha enrugada. Lori então disse que alho e luz solar não afetavam eles como faziam com os vampiros nos filmes. No entanto, Erika acrescentou que eles não tinham certeza se sobreviveriam a ser apunhalados por uma estaca de madeira. A última coisa de que falaram foi sobre a necessidade de beber sangue, e Kuhei perguntou se era realmente necessário. Erika disse que eles ainda não entendiam por que precisavam beber sangue, mas garantiu a ele que não saíam por aí caçando pessoas para consegui-lo. Lori, por outro lado, admitiu que se alimentava diretamente de pessoas de vez em quando porque não havia necessidade de mentir, já que Kuhei já o tinha visto fazer isso antes. Após a aula, Lori não pôde deixar de mencionar o incidente de Kuhei e Erika no banheiro, o que fez Erika ficar toda Saitama em cima dele. Depois que ele se recuperou da surra, ele disse a Kuhei que estaria encarregado do próximo festival esportivo. Em seguida, levou-o à reunião do comitê e apresentou-o aos membros, que não ficaram muito felizes com a decisão. No entanto, depois que Kwai se dirigiu a eles e foi aplaudido por Toru, eles o aceitaram um pouco. Nos dias que se seguiram, Kwai ficou sobrecarregado com muito trabalho relacionado ao festival esportivo e Toru avisou Erika para não distraí-lo. Uma noite, Haruna e Kanaide encontraram Kwai desmaiado na cama com papéis espalhados pelo quarto. Depois que eles o ajudaram a consertar o lugar e se sentaram para o chá, ele explicou a situação para eles. Mesmo que tenham ficado surpresos ao saber que ele fazia parte do conselho estudantil e era responsável pelo festival esportivo, eles o incentivaram. No dia seguinte, Erika entrou na sala do conselho estudantil e ficou surpresa ao ver que a pilha de papéis na mesa de Kwai havia crescido. Kwai disse a ela que precisava revisar os materiais para se familiarizar com a forma como o festival esportivo geralmente era realizado na academia. Toru então falou de sua mesa e pediu a Kwai que organizasse os materiais de referência antigos no armazenamento. Imediatamente, Kwai saiu da sala e Erika insistiu em ajudá-lo, então ela o seguiu. Shiro tentou ir com eles, mas Soichiro não deixou e pediu para ela terminar as tarefas que tinha deixado. Na sala de armazenamento, Erika quase caiu e quebrou o pescoço. Felizmente, Kwai a salvou, e enquanto guardavam as fotos, Kwai notou Toru em uma delas. Quando ele tentou mostrar para Erika, ele a encontrou sorrindo para as fotos em suas mãos e ela comentou sobre como todos pareciam felizes. Conforme os dias passavam, Kwai continuava trabalhando nos planos do festival enquanto se certificava de que todos faziam sua parte. Uma tarde durante o almoço, Haruna e Kanaide perguntaram como estavam indo os preparativos, e ele deu a eles um resumo rápido. Ele também perguntou se eles tinham alguma ideia que ele poderia implementar para melhorar o festival, e Kanaide sugeriu algo que envolvia a tortura. Kwai ignorou o aprendiz de palhaço e pediu ideias a Haruna, mas em vez de responder, ela serviu-lhe um pouco de suco. Depois de dar um gole, ele exclamou que estava delicioso. Então uma orgulhosa Kanaide abraçou sua irmã e disse que Kwai deveria estar grato pela recompensa de Haruna. As palavras dela pareceram lhe dar uma ideia, então naquela noite ele apresentou sua ideia para o comitê do festival esportivo. Ele sugeriu que eles entrassem em contato com os vendedores locais e pedissem para serem patrocinadores do festival, assim como para fornecerem prêmios para cada evento. Enquanto ele falava, ele não tinha ideia de que Shiro havia escutado sua proposta, que seus colegas de comitê acharam bizarra. Na reunião, ele decidiu ir à cidade ele mesmo e buscar patrocinadores, mesmo que o comitê não acreditasse em sua visão. Ao sair, ele encontrou Shiro, que insistiu em acompanhá-lo, e para sua surpresa, todos com quem falaram ficaram mais do que felizes em ajudar.
Ele também ficou surpreso ao saber que as pessoas da cidade amavam e tratavam Shiro com respeito, então ela explicou que sua família estava em uma posição de poder. Ela também disse a ele que nunca havia saído da ilha antes porque passava a maior parte do tempo treinando para se tornar alguém digno do nome da família Tobi. Isso fez com que Quai prometesse levá-la para um passeio por lugares fora da ilha em algum momento no futuro. No dia anterior ao início do festival de esportes, Erika encontrou Quai dando os toques finais no portão cerimonial. Antes que ela pudesse se aproximar dele e ajudá-lo, os outros membros do comitê se juntaram a ele. Então ela ficou para trás e observou. Shiro logo se juntou a ela, e quando Quai e os outros começaram a transportar o portão, eles foram ajudá-los. Haruna, Kanade e Tsukasa também se juntaram a eles e todos conseguiram levantar o portão, mas ele caiu e quebrou ao meio, dando-lhes mais trabalho. No dia seguinte, Quai foi convidado a recitar o juramento antes do início do festival, mas estava tão nervoso que começou a gaguejar como um bobo. Eventualmente, ele forçou seu cérebro de processador de 500 megabytes a recordar as palavras e o evento começou logo depois. Os estudantes estavam empolgados para participar de cada evento, e até mesmo Kiria, a rainha do gelo, participou da corrida de 100 metros. Quando Quai tentou parabenizá-la por ficar em segundo lugar, ela o dispensou e disse que não importava. Para o próximo evento, Kanade implorou a Quai que fosse o comentarista porque Haruna estava participando, e ela não queria ser tendenciosa. Quai recusou a princípio, mas no momento em que Kanade começou a elogiar apenas Haruna, ele tirou o microfone dela e começou a comentar. Ele fez um trabalho bastante bom até que começou a comparar Erika e Haruna a cavalos, o que as irritou. Assim que a corrida terminou, Erika canalizou seu lado mercúrio e avançou sobre ele, nocauteando-o completamente com um super soco. O evento continuou por um tempo até que chegou a hora do almoço, então todos fizeram uma pausa para comer. Quai e seus amigos sentaram juntos em uma toalha de piquenique onde comeram e conversaram sobre o evento de arremesso de balões. Quai disse que Ken e Haruna o ajudaram a ter a ideia, e Erika apontou que era triste ele não poder participar. Ele disse que não se importava desde que todos os outros gostassem, mas queria que estava passando, disse para ele parar de agir como um mártir. Erika foi quem respondeu e disse a Kiria para parar de ser intrometida, mas Quai pediu para não ser rude com Kiria. Kiria então se afastou, e Quai mais tarde a encontrou conversando com um gato de rua em algum lugar do terreno da escola. Ele perguntou se ela voltaria para o campo para a metade restante do evento, e ela disse que não voltaria porque todos os eventos para os quais se inscreveu já tinham terminado. Em vez de ir embora, Quai apontou que ela parecia entediada sentada sozinha, mas antes que ele pudesse falar mais, ele foi chamado para a tenda do organizador. Quando ele começou a voltar para o campo, ele se virou e disse a Kiria para tentar se divertir um pouco em vez de agir como uma imitadora da Wandinha Adams o tempo todo. Na tenda, ele foi informado de que os prêmios restantes não eram suficientes para os eventos restantes porque houve um pequeno engano por parte dos membros do comitê. Os responsáveis pediram desculpas pelo erro e perguntaram a Quai o que poderiam fazer para resolver a situação rapidamente. Quai pensou sobre isso por um tempo e sugeriu que dessem vouchers, que permitiriam aos vencedores reivindicar seus prêmios em outro dia. Ele instruiu-os a elaborar os vouchers e disse que iria conversar com os patrocinadores para ver se eles estariam dispostos a dar-lhes mais prêmios. 2 membros do comitê insistiram em ir com ele, e depois que ele concordou, todos foram falar com os patrocinadores, que ficaram mais do que felizes em fornecer os prêmios porque acharam que o evento era divertido. Enquanto isso, o jogo de arremesso de balões já havia começado, e todos estavam se divertindo muito jogando balões nos oponentes. Como de costume, Mori aproveitou a oportunidade para mostrar seus encantos, enquanto Soichiro fez o seu melhor para proteger Shiro, mesmo estando em times diferentes. Quando Kanade foi atingida no peito por um balão de água e sua camisa ficou transparente, os descarados degenerados ao seu redor não conseguiam tirar os olhos dela. Isso a fez sentir-se desconfortável, então ela colou adesivos de disciplina em todos os rostos deles para parar seus olhares errantes de olhar para ela. Pouco antes do jogo terminar, Haruna correu para pegar mais balões, mas no caminho de volta, ela tropeçou e caiu, resultando em uma lesão na perna direita. Como estava machucada, ela não pôde participar do evento final, que era uma corrida de obstáculos a 3 pernas com Quai. Os outros colegas de classe dela disseram que também não podiam participar. Então, quando Quai avistou Kiria, ele se aproximou dela e implorou para que ela corresse a corrida com ele. Kiria não queria fazer isso, mas depois que Haruna implorou a ela concordou, mas disse a Quai que se eles perdessem, ele não poderia responsabilizá-la. Antes da corrida começar, Haruna ajudou Kiria a trançar o cabelo em 2 tranças, e admitiu que sempre quis ser amiga dela. Mas Kiria agiu como se não tivesse ouvido nada do que Haruna disse. A corrida logo começou, e enquanto seus colegas de classe as incentivavam alegremente, Quai disse a Kiria que queria que eles ganhassem a corrida a todo custo. Quando eles chegaram ao último obstáculo, Quai desamarrou as cordas que os prendiam juntos para que Kiria pudesse entrar no vestiário improvisado e trocar de roupa.
Assim que ela saiu do provador em um fofo uniforme de empregada com orelhas de gato, o que fez todos, exceto Haruna, que estava triste porque queria afrouxou suas tranças, desmaiarem de tanta fofura. Erika logo saiu do provador em uma fantasia de pato bravo que ela não conseguia andar direito por causa do tamanho dos pés. Depois que ela caiu no chão, Quai pegou a mão de Kiria e juntos correram até a linha de chegada, garantindo a primeira posição para a classe deles. Após o evento terminar, Quai recebeu a chave da sala do conselho estudantil de Mori, que disse que era sua recompensa por um trabalho bem feito. Alguns dias depois, Quai encontrou Haruna, que estava colocando cartazes pedindo voluntários entre os alunos para um mês de serviço comunitário. Ela perguntou se o conselho estudantil apoiaria o comitê como tinha prometido, e Quai admitiu que Mori nunca mencionou nada disso para ele. No entanto, ele prometeu dar uma mãozinha e se ofereceu para ajudar ela a colocar o resto dos panfletos pela escola. Desconhecido para eles, Kanedi estava observando-os de trás dos armários, e ela concluiu que Haruna tinha sentimentos por Quai. Naquela noite, Quai notou Kanedi espionando ele da varanda, mas ela rapidamente se escondeu e rezou para que ele não a tivesse visto. No entanto, ela ficou muito surpresa quando ele abriu a porta e exigiu saber por que ela estava espionando ele. Ele então chamou Haruna e entregou o Kanedi para ela enquanto explicava que ela estava espionando ele da varanda do seu quarto. Kanedi argumentou que não estava espionando, afirmando que estava apenas curiosa para saber o que ele fazia nas horas vagas, o que soou muito suspeito tanto para Haruna quanto para Quai. Percebendo que parecia uma perseguidora obcecada, ela se desculpou, dizendo que precisava regar sua planta de estimação e correu em direção ao seu quarto. Depois que ela saiu, Haruna pediu desculpas a Quai em nome dela e implorou que ele não guardasse rancor antes de também sair. Alguns dias depois, Quai e Haruna olharam pela janela da sala de aula e viram Soichiro distribuindo panfletos enquanto Mori anunciava que o conselho estudantil estava organizando um evento para mostrar os novos uniformes para os membros do comitê de limpeza. Assim como antes, Quai não estava ciente do evento, mas Haruna estava, e ela disse a ele que tinha que ir ajudar porque fazia parte do comitê. Quai foi atrás dela, e quando chegou ao local do evento, encontrou Erika, Shiro e algumas outras estudantes vestidas com roupas de empregada doméstica. Claro, as roupas foram escolhidas por Mori, que se elogiou por ter tido uma ideia tão maravilhosa. Ver o olhar presunçoso dele fez Quai perceber que Mori se recusou a contar-lhe sobre o evento porque sabia que ele iria se opor à ideia. Nesse momento, Haruna chegou com sua roupa e pediu desculpas por estar atrasada. No entanto, antes que pudesse se juntar aos outros, Kanedi chegou e puxou Quai para a frente da multidão. Ela então entregou sua câmera para Soichiro e pediu para ele tirar uma foto deles três juntos, mas Quai e Haruna protestaram. Kanedi não conseguia entender por que Haruna se recusaria a tirar uma foto com Quai e insistiu que estava fazendo isso para o bem dela, o que irritou Haruna. Com raiva, ela perguntou a Kanedi se ela sempre era tão gentil com ela porque tinha perdido a memória após sofrer um acidente. Ela disse que não gostava de ser tratada como se fosse feita de vidro frágil, e então saiu correndo, deixando todos os presentes atônitos. Quai encontrou Kanedi no refeitório mais tarde e ela pediu desculpas pelo que havia acontecido no evento do uniforme. Enquanto estavam conversando, Haruna se aproximou da mesa, mas no momento em que notou sua irmã sentada na outra ponta, ela se afastou. Assim que fez isso, Kanedi começou a se culpar pelo acidente de Haruna. Ela disse que Haruna tinha nascido doente e passou a maior parte da infância entrando e saindo do hospital. Quando ela finalmente melhorou, a mãe delas encarregou Kanedi de cuidar dela. Infelizmente, no dia em que o acidente ocorreu, Kanedi não estava com sua irmã. Quando ela a visitou no hospital, descobriu que ela havia perdido algumas de suas memórias. As memórias que ela perdeu foram do tempo que Quai passou com eles. Então, por causa disso, ela parou de enviar cartas para ele. Naquele fim de semana, Quai foi às compras com Haruna, e quando foram a um café, ele contou a ela tudo o que Kanedi havia lhe dito. Haruna então admitiu que a razão pela qual estava brava com Kanedi era porque ela sempre se negligenciava. Depois de admitir que ela queria que sua irmã fosse feliz e vivesse sua vida sem culpa, Quai sugeriu que ela contasse a Kanedi como se sentia. Naquela noite, Quai levou Kanedi até a árvore de Zelkova, onde admitiu que uma vez a odiou porque sentia inveja que ela sempre pudesse brincar e ir à escola enquanto ela estava sempre presa no hospital. Ela também fez Kanedi entender que não a culpava pelo acidente e implorou que ela começasse a colocar suas necessidades acima de qualquer outra coisa. Kanedi argumentou que sempre cuidou dela porque ela nunca havia feito isso enquanto cresciam e ela estava no hospital. Haruna disse que a única maneira de ela ser feliz era se Kanedi estivesse feliz, então as duas meninas concordaram em se reconciliar e passar o resto de suas vidas felizes ao lado uma da outra. Após o abraço emocionante, Kuri deu a Kanedi a última carta que Haruna escreveu para ele e pediu que ela lesse. Na carta, Haruna perguntou a Kuri se ele estava bem com ela enviando cartas mesmo que ela não se lembrasse dele. Haruna admitiu que enviou a carta porque estava desesperada para recuperar suas memórias.
Kyuhyun então sugeriu que parassem de se concentrar no passado e focassem no futuro juntos, agora que estavam reunidos. No final, todos eles ficaram de frente para a árvore e fizeram um desejo de continuar fazendo boas memórias juntos. No fim de semana seguinte, Lori fez Kyuhyun e os outros trabalharem duro no evento da piscina que se aproximava, enquanto ele não fazia nada além de sentar e ler uma revista. Em algum momento, ele perguntou a Kyuhyun sobre seu aniversário porque queria verificar sua compatibilidade com Erika. Kyuhyun disse que não era necessário, mas Lori o ignorou e começou a procurar pelo aniversário de Erika, que ele disse ser no dia 7 de junho. Ouvindo isso, Kyuhyun olhou para o calendário e percebeu que a data coincidia com aquele dia. Imediatamente, ele repreendeu Lori por esquecer o aniversário de sua irmã, mas Lori disse que sua família não ligava muito para aniversários. Ele afirmou que até mesmo Erika não se importava nem um pouco com o aniversário dela, mas Kyuhyun acreditava que todos mereciam celebrar seus aniversários. Sendo a raposa astuta que ele era, Lori pediu a Kyuhyun que fosse à cidade e comprasse uma nova escova de vaso sanitário. Isso porque ele, o idiota, usaria o cérebro empoeirado e decidiria comprar um presente para Erika. Mais tarde naquele dia, o comitê de limpeza e os membros do conselho, exceto Erika e Kyuhyun, se reuniram na piscina para limpá-la. Quando Kanade percebeu que Lori e Soichiro estavam enrolando, ela os repreendeu e disse para se tornarem úteis. Lori foi trabalhar imediatamente, mas Soichiro ficou parado como uma estátua, até que Shiro implorou para ele ajudar. Enquanto isso, Kyuhyun e Erika estavam trabalhando na sala do conselho estudantil, quando alguém bateu na porta dizendo ter uma entrega de sushi para Kyuhyun. Quando ele saiu da sala, Tsukasa entregou uma caixa de presente para ele e disse que ele tinha que compensá-lo por usá-lo como um garoto de recados. Kyuhyun agradeceu antes de levar a caixa para dentro e entregá-la a Erika, que ficou surpresa quando a abriu e viu uma cesta de flores. Ele explicou que era um presente para o aniversário dela, e Erika admitiu que ele foi a primeira pessoa a lhe dar um presente no seu aniversário. Ela disse que isso a fazia se sentir como uma adolescente normal e agradeceu a ele pelo presente enquanto enxugava as lágrimas que caíam de seus olhos. Mais tarde naquela noite, ela colocou suas flores na mesa de cabeceira e sorriu feliz enquanto as olhava. No entanto, sua felicidade foi curta porque de repente ela começou a sentir uma dor horrível no peito. Isso a obrigou a apertar o peito enquanto estava deitada na cama, esperando que a dor passasse. No dia do evento na piscina, as garotas trocaram de roupa e colocaram seus trajes de banho. E Shiro não pôde deixar de se sentir intimidada pelas grandes milkers de Haruna e Erika. Kanade tentou animá-la dizendo que ela eventualmente se tornaria uma mulher irresistível como ela. Ao dizer isso, Shiro olhou para a paisagem quase nivelada a qual se referia e rezou pelo contrário. Antes de o evento começar, Lori subiu em um dos pódios de mergulho e pediu a todos para se embebedarem de sua masculinidade enquanto ele abria a camisa. Infelizmente, ele não brilhou como o Edward Cullen, mas seu peito não esculpido deixou as garotas loucas. O pequeno striptease dele foi logo interrompido por Erika, que o enviou pulando para a piscina. Eventualmente, o evento começou e após a competição de natação, Kanade introduziu o jogo de tag aquático. Ela explicou que todos os jogadores tinham que garantir que suas toucas não fossem roubadas pelo sweeper, pelos mestres de judô, por 5 minutos. Quando o jogo começou, as meninas fizeram o melhor para manter suas toucas, mas os meninos do judô eram mais rápidos do que elas. No final, apenas Kiria e Shiro ficaram com seus bonés porque Kiria conseguiu evadir-se com sua natação digna de Olimpíadas e Shiro era muito fofo para que eles o atacassem. No final do dia, Kyuhyun e Erika ficaram para limpar a área da piscina, e Kyuhyun propôs que dessem uma volta na piscina nadando, o que Erika aceitou. Quando terminaram, Erika ajudou Kyuhyun a sair da piscina, mas ele escorregou por causa da água e ela teve que puxá-lo para perto para estabilizá-lo. Isso resultou em um momento meio romântico entre os dois, e eles teriam se beijado se não fosse pelo fato de que o peito de Erika começou a doer novamente. Ela imediatamente se afastou e correu de volta para o seu quarto, onde desabou na cama com dor. Enquanto estava deitada com dor, seus olhos começaram a brilhar em vermelho e ficou claro que ela precisava de sangue, mas ela se recusou a ceder às demandas do seu corpo. Mais tarde naquela noite, ela acordou de um sonho em que encontrava uma versão dela mesma de manto alimentando-se de Kyuhyun, o que a deixou confusa. Naquela mesma noite, uma estudante estava saindo da capela quando notou uma figura de manto observando-a do telhado. Imediatamente, ela gritou de medo, fazendo com que a irmã Inoki corresse para o seu lado, perguntando qual era o problema. A garota, que estava chocada demais para falar, apontou com medo um dedo trêmulo para a figura encapuzada, que agora estava no nível mais alto do telhado. No dia seguinte, as notícias sobre a pessoa misteriosa se espalharam pela escola, mas os alunos estavam convencidos de que a pessoa era um vampiro. Quando Kyuhyun e os outros se encontraram na sala do conselho estudantil, Kyuhyun perguntou a Lori se ele era a figura encapuzada, e ele negou. Quando ele sugeriu que Erika poderia ter sido a responsável, ela negou ferozmente. Então Lori sugeriu que eles patrulhassem o terreno da escola e encontrassem o culpado eles mesmos. Quando voltaram para o dormitório, encontraram Haruna fantasiada como um Van Helsing de orçamento muito baixo.
Tenha em mente que ela estava apenas armada com uma cruz e um colar de alho, que ela jurou usar para proteger todo o corpo estudantil do vampiro sugador de sangue. Haruna implorou a Kuki e Erika para convencerem sua irmã a não seguir com o plano bobo de patrulhar a escola naquela noite. Quando ela se recusou a recuar, Lori colocou o colar de alho no pescoço e disse que era a maneira mais eficaz de usá-lo. O forte cheiro a fez sentir tonta e leve, então ela disse que só o usaria em caso de emergência. No momento seguinte, Irmã Inoki desceu as escadas e instruiu-os a ficar dentro de casa até que o indivíduo com o manto fosse pego. No entanto, Kuki, Erika, Lori e Soichiro desobedeceram suas ordens e foram patrulhar como haviam planejado anteriormente. Quando eles finalmente se reagruparam após se separarem, Lori sugeriu que desistissem, mas de repente sentiram uma presença. Todos olharam para cima naquele momento e avistaram uma pessoa encapuzada pousando no telhado do prédio. Erika também pulou no telhado e exigiu saber quem era a pessoa, mas ela não disse nada, e não se moveu até que o vento removesse o capuz de sua cabeça. Todos ficaram surpresos ao ver que a pessoa era Kiria. Mas Erika ficou mais surpresa quando Kiria disse que não tinha nada a tratar com ela, porque ela não era sua mestra. Quando Kiria tentou fugir, Erika foi atrás dela, e os outros seguiram-na para evitar que as coisas piorassem. Enquanto isso, Haruna ouviu sons do lado de fora, e quando olhou pela janela, viu duas figuras se moverem em alta velocidade. Por curiosidade, ela saiu para confirmar se tinha visto corretamente, ou se seus olhos estavam pregando peças nela. Perto dali, Erika fez o possível para alcançar Kiria, mas estava tão fora de forma que Kiria conseguiu escapar. No momento em que Haruna decidiu voltar para o dormitório, Erika pulou para baixo novamente, então ela se viu cara a cara com Haruna. Haruna, por sua vez, de repente teve uma recordação do dia em que seu acidente aconteceu e parecia que Erika estava lá naquele dia. O choque de ver os olhos brilhantes de Erika a fez desmaiar justo quando Kuai, Soichiro e Iori chegaram. Eles levaram Haruna ao escritório do conselho estudantil e Iori instruiu Erika a apagar as memórias de Haruna, assim como ela fez quando eram crianças. Quando Erika voltou para a sala, Kuai implorou para ela não fazer isso, mas ela disse que era a única maneira de manter seus segredos. Então, ela disse que não seria a primeira vez que ela fazia isso, e explicou como ela havia apagado as memórias de Haruna depois que ela fez uma façanha e salvou ela do caminhão. Mesmo assim, Kuai tentou raciocinar com ela, mas Erika ficou com raiva e admitiu que estava com medo do que aconteceria se seu segredo fosse revelado. Isso o fez calar-se, então ela se ajoelhou ao lado de Haruna e estava prestes a apagar suas memórias quando ela acordou. Haruna agradeceu por ter salvado sua vida quando eram crianças, mas isso não foi suficiente para impedir Erika de fazer o que queria. Kuai gritou e caiu de joelhos quando Erika terminou, mas ficou surpreso ao ouvir Haruna chamá-lo pelo nome que ela usava quando eram crianças. Ela então disse a ele que se lembrava de tudo, depois abraçou Erika e agradeceu novamente. No dia seguinte, Kuai e Erika estavam a caminho da escola, quando Haruna e um candidato humano se aproximaram deles. Juntos foram para uma área isolada, e Kanade os surpreendeu ao abraçar Erika e agradecê-la por salvar sua irmã. Ela disse que não se importava que Erika fosse uma descendente direta do Conde Drácula, porque a considerava sua amiga. Enquanto eles ainda estavam conversando e sendo emocionais e chatos, Kiria passou casualmente por eles e ignorou Kanade, que tentou cumprimentá-la. Quando entrou no prédio da escola, ela igualmente ignorou Iori e Soichiro, que também tentaram falar com ela. Depois que ela se afastou, Soichiro perguntou a Iori se ele tinha certeza de suas suspeitas sobre Kiria ser uma dependente. Iori disse que tinha certeza, e acrescentou que o mestre dela era alguém que ambos conheciam muito bem. Mais tarde, no escritório do conselho estudantil, Iori informou que ele estava encarregado de planejar o festival cultural com Erika. Naquela noite, eles contaram ao amigo sobre a nova tarefa durante o chá da tarde, e todos prometeram ajudá-los. Alguns dias depois, Soichiro encontrou Kiria lendo ao pé de uma árvore e disse a ela que alguém queria conhecê-la. Enquanto isso, Erika e Kuai foram à cidade fazer algumas compras e informaram aos vendedores sobre o próximo festival cultural enquanto estavam lá. Quando terminaram as compras, foram à praia e Kuai perguntou a Erika quem era seu dependente, já que ele a ouviu dizer isso na noite em que perseguiram Kiria. Erika explicou que um dependente era um humano que entrou em um contrato com um vampiro após beber o sangue do vampiro. Como os vampiros, eles não envelheciam nem morriam e eram abençoados com a mesma força física. A única diferença era que um dependente poderia dormir por um longo período contra sua vontade, e não poderia recusar uma ordem dada por seu mestre. Ela então revelou que o mestre de Kiria provavelmente era a mãe dela e de Iori, Kaya, o que o pegou de surpresa. Ao mesmo tempo, Soichiro levou Kiria para conhecer Kaya, e a primeira coisa que ela fez ao se encontrar com seu mestre foi dar-lhe um tapa. Soichiro tentou intervir, mas Kaya o impediu e ordenou a Kiria que se ajoelhasse diante dela enquanto reclamava da recusa de Erika em conseguir um dependente. De volta à praia, Erika contou a Kuai que a única razão pela qual sua mãe a deixou frequentar a escola foi porque ela prometeu conseguir um dependente até se formar.
Se não o fizesse, seria forçada a voltar para casa e ser trancada como uma princesa da Disney em uma torre aguardando seu príncipe encantado. Quai não gostou do que ouviu, mas Erika garantiu a ele que provaria à mãe dela que vampiros não precisavam de dependentes. No entanto, Quai prometeu se tornar seu dependente se ela não conseguisse atingir seu objetivo. Erika recusou, dizendo que não queria tirar a humanidade dele, e acrescentou que queria viver sua vida como um ser humano. Depois que voltaram para a escola e Quai deixou Erika parada na frente da porta, seu peito começou a doer novamente. Erika correu para o quarto e bebeu tantas bolsas de sangue, mas ainda estava insatisfeita porque o que mais queria era o sangue de Quai. Alguns dias depois, a maioria dos estudantes formou uma fila do lado de fora da sala do conselho estudantil, enquanto esperavam sua vez para mostrar a Erika suas propostas para o festival cultural. Depois de terminar de atender as questões em mãos, Erika e Quai foram juntos para o dormitório e conversaram sobre seus planos no caminho. Quando chegaram ao dormitório e Erika se despediu de Quai, ela encontrou o gato de Queria esperando por ela nas escadas. Imediatamente ela entendeu por que estava lá, então voltou para casa para falar com sua mãe, que perguntou por que ela não tinha feito de Quai sua dependente. Ela lembrou a Erika da promessa que ela fez antes de ir para a escola e disse-lhe para oficializar as coisas. Surpreendentemente, Erika disse à sua mãe que ela ainda vivia no passado e disse a ela que o tipo delas poderia viver de outras coisas, em vez de se alimentar de pessoas. Kaia destacou que Erika não tinha conseguido saciar sua sede de sangue apenas com as bolsas de sangue que tinha. Ainda assim, Erika garantiu que superaria esse obstáculo e jurou que nunca viveria sua vida da maneira que sua mãe queria. No dia seguinte, Iori e Kanade anunciaram aos amigos que haviam planejado um dia na praia para eles. Kanade mostrou a eles os planos que ela havia feito para o dia na praia, e seus amigos fizeram o melhor para não rir das obras de arte em nível de jardim de infância em exibição. Kanade não parecia se importar e explicou alegremente seus planos para eles, afirmando que terminariam o dia assistindo à queima de fogos de artifício. Mesmo que seus desenhos fossem terríveis, seus amigos gostaram da ideia de passar o dia juntos, mas Shiro disse que não poderia ir. Quando perguntaram o motivo, Soichiro explicou que tinha um ensaio de dança para a apresentação que fariam para os deuses durante o festival de outono no santuário. Isso fez Haruna sugerir que eles se juntassem aos irmãos no santuário para que pudessem assistir juntos à queima de fogos. Soichiro concordou e disse que não tinha problema com o plano desde que terminassem o treino antes da queima de fogos. No dia seguinte, conforme o planejado, eles se encontraram na praia, onde se divertiram brincando no mar. Eles também jogaram vários jogos, finalizando com uma partida de vôlei antes de se sentarem para comer. Enquanto os outros conversavam perto da fogueira, Kawaii foi se juntar a Erika, que estava sentada sozinha perto do mar. Depois de conversarem sobre o quanto se divertiram naquele dia, Quai sugeriu que voltassem para perto dos outros e estendeu a mão para ela segurar. No momento em que ela tentou pegá-la, sentiu o peito apertar e se afastou. Antes que Quai pudesse descobrir qual era o problema, ela se desviou dele e foi embora. Lori, que estava observando-os do topo de uma rocha, pulou e explicou a situação de Erika para Quai. Ele disse que a recusa de Erika em se alimentar de um humano estava fazendo seus impulsos vampíricos aumentarem, e quanto mais ela resistisse, mais dor sentiria. Quai tentou argumentar que ela poderia se alimentar dos sacos de sangue que possuía, mas Lori disse que ela já havia passado do ponto em que eles saciariam sua sede. Antes de sair, ele pediu a Quai que ajudasse Erika em caso de emergência, enquanto sorria para si mesmo anteriormente. No caminho para o santuário mais tarde, Quai perguntou a Erika se ela estava com dor, mas ela disse que estava bem, apesar de ser uma mentira descarada. Depois de chegarem ao santuário, as meninas trocaram suas roupas por yukatás e todos se reuniram perto de um penhasco para assistir à queima de fogos. Antes de começar, Quai percebeu que havia algo errado com Erika, mas quando perguntou se algo estava errado, ela disse que estava bem. Quando a exibição começou, Lori empurrou todos para frente dizendo que queria que eles tivessem uma visão melhor. Quai teve que abraçar Erika para impedi-la de cair, mas isso apenas elevou ainda mais sua sede de sangue. Ele rapidamente soltou e pediu desculpas, mas se distraiu com os outros reclamando do que Lori fez, então ele não percebeu Erika escapar. Quando finalmente percebeu que ela havia sumido, foi procurá-la e a encontrou deitada no chão com dor. Ele correu para ajudá-la, mas Erika estava determinada a se afastar dele e teria conseguido se ele não a tivesse puxado para um abraço. Na manhã seguinte, ela acordou em sua cama e, depois de recordar algo do que aconteceu na noite anterior, concluiu que havia superado sua sede de sangue e conseguiu voltar para casa de alguma forma. Ela então continuou o resto do dia feliz e despreocupada até se aproximar de Quai. De repente, sentiu seu peito apertar, fazendo-a cair no chão, e enquanto lutava para entender o que estava acontecendo, as memórias da noite anterior vieram correndo. Aconteceu que, depois que Quai a puxou para um abraço, ela o mordeu e se alimentou de seu sangue, o que a deixou em estado de choque. Quando Quai tentou se aproximar dela, ela pediu para não o fazer e garantiu-lhe que estava bem, depois do que agradeceu por lhe salvar a vida.
Ela então se levantou agindo como se tudo estivesse bem, e pediu a Quai para mostrar os materiais de referência que ele havia reunido para o festival cultural. Shiro se aproximou de Lori e Soichiro e perguntou se eles sabiam o que estava errado com Erika, e eles disseram que não era algo com que ela precisasse se preocupar. Mais tarde, quando Erika voltou para o seu dormitório, ela descobriu que suas bolsas de sangue não estavam fazendo nada para saciar sua sede. A única coisa que poderia fazer isso era o sangue de Quai, e agora que ela o havia provado, desejava-o mais do que qualquer coisa, mesmo que não quisesse. Conforme os dias passavam, Erika fazia o possível para ficar longe de Quai, e como ele estava atolado em tanto trabalho, isso era fácil de fazer. Numa noite tempestuosa, enquanto ela estava deitada na cama lutando contra seus impulsos e se lamentando de dor, Kuria veio falar com ela como Kaia a havia enviado. Ela disse que Kaia queria que Erika voltasse para casa, já que ela havia se recusado a tornar Quai seu dependente, mesmo que já tivesse provado seu sangue e estivesse desesperadamente desejando-o. Quando Erika disse que não voltaria, Kuria perguntou por que ela estava sendo teimosa em relação a isso. Em vez de responder a pergunta, Erika perguntou a Kuria por que ela havia voltado ao serviço de sua mãe. Ela disse que Kaia não dava a mínima para ela, e a lembrou dos jogos estúpidos que ela gostava de jogar com ela. Acontecia que sempre que Kaia ficava entediada, ela apagava as memórias de Kuria para poder assistir enquanto Kuria passava anos tentando encontrar sua mestre. Kuria contou a Erika que não se importava porque era o que Kaia queria, e ela nunca poderia desobedecer sua mestre, não importasse o que acontecesse. Suas palavras fizeram Erika dizer que nunca teria uma dependente porque não queria ter tanto poder sobre a vida de alguém. Então ela jogou o travesseiro com raiva em Kuria, enquanto declarava que nunca se tornaria como sua mãe insensível. Então Kiri foi embora. Naquela mesma noite, depois que a tempestade passou, Quai encontrou Kanade pendurado de cabeça para baixo na escada que levava à sua varanda. Depois de deixar tanto ela quanto Haruna entrarem, Kanade afirmou que tinha vindo para pendurar algumas bonecas que garantiriam que o dia seguinte fosse claro e ensolarado. Haruna então serviu um pouco de chá e enquanto eles bebiam, Haruna perguntou se ele tinha pensado em uma ideia para a festa pós-festival cultural. Ele disse a ela que não tinha, mas quando ela começou a fazer malabarismos com os tolos nas mãos, ele teve uma ideia de repente. No dia seguinte, ele correu para a sala do conselho estudantil para contar a Erika sobre sua ideia, mas Lori disse a ele que ela não estava por perto, embora estivesse escondida na sala ao lado. Ele então entregou a proposta para Shiro e pediu a ela que a desse para Erika quando ela voltasse. Depois disso, ele saiu parecendo um cachorrinho triste. No momento seguinte, Erika surgiu de seu esconderijo e depois que sentou e tocou a pasta, sentiu uma dor intensa. Lori se aproximou dela e começou a falar sobre como ela não tinha outra escolha senão tornar Quai seu dependente se quisesse continuar bebendo seu sangue. Erika disse a ele que não faria isso, então ele sugeriu que ela encontrasse outra pessoa para se tornar seu dependente se ela se sentisse mal por tirar a humanidade de seu amigo. Isso fez Shiro se voluntariar para ser seu dependente, dizendo que estava disposta a abrir mão de sua humanidade, se isso significasse que Erika e Quai poderiam voltar a ser como eram. Soichiro imediatamente expressou sua discordância, mas Shiro estava determinado a seguir em frente e se recusou a recuar. Foi então que ele percebeu que Lori havia manipulado toda a situação para forçar Erika a tomar uma decisão. Ele agarrou Lori pela gola, mas Lori, que era seu mestre, ordenou que ele soltasse, então ele não teve escolha a não ser obedecer. Erika então prometeu a Shiro que encontraria outra solução que não envolvesse tirar a humanidade de alguém. Naquela noite, Erika foi ao quarto de Quai e deixou o mini balão de ar que ele havia feito para ela na frente da porta dele, após o que ela voltou para casa. Na manhã seguinte, Quai encontrou no balão de ar em frente à sua porta, então ele imediatamente foi à sala do conselho estudantil para procurar Erika. Infelizmente, foi informado por Shiro que ela tinha retornado para casa porque não queria tornar ninguém seu dependente. Depois dessa revelação, Lori o levou à capela e explicou que uma vez que um vampiro bebe sangue diretamente de um humano, seus impulsos se intensificam. Ele disse que a recusa de Erika em beber mais do seu sangue tinha causado a ela dor e sofrimento intensos. Shiro não aguentava vê-la sofrer, então ofereceu-se para se tornar sua dependente, mas Erika decidiu voltar para casa. Antes de Lori sair da capela, ele disse a Quai que havia apenas uma maneira de trazer Erika de volta à escola, e pediu que ele considerasse. Pelo resto do dia, Quai continuou com suas tarefas. Mas cada vez que alguém perguntava sobre Erika, ele inventava uma desculpa para justificar sua ausência. Durante o almoço, ele confundiu Haruna com Erika, e quando percebeu o erro, pediu desculpas. Kanade o repreendeu por isso, mas Haruna disse que ele estava confundindo rostos porque estava estressado com todo o trabalho que vinha fazendo. Isso fez Kanade insistir em dar uma festa do chá naquela noite, e ela disse a Quai para convidar Erika. Naquela noite, Haruna, Kanade e Tsukasa esperaram no quarto de Quai que ele chegasse com Erika. No entanto, ele voltou sozinho e disse-lhes que a Erika não poderia ir à festa porque estava ocupada.
Quando as meninas mencionaram que poderiam sair com a Erika no dia seguinte, ele disse a elas que isso nunca aconteceria. Seus amigos olharam para ele confusos, enquanto dizia que Erika jamais voltaria, porque ele tinha cometido um erro. No momento em que começou a se desculpar, Kanade colou um adesivo em sua testa e mandou ele calar a boca que cheirava a lixo. Ela disse que Erika nunca deixaria a escola porque amava aquilo mais do que qualquer coisa no mundo. Os outros concordaram com ela, então ela disse a ele que, se ele soubesse onde Erika estava, tudo que ele tinha que fazer era trazê-la de volta. Kwai pensou sobre isso por um tempo e então prometeu fazer exatamente isso antes de sair correndo da sala. Shiro, que foi buscar cenouras para seu coelho, viu-o correndo e se perguntou para onde ele estava indo. No portão, ele viu Lori e Soichiro, que se ofereceram para levá-lo até Erika, pois ele não tinha ideia de para onde ir. Enquanto isso, Kiria abriu a porta da cela de Erika e disse a ela que sua mãe queria falar com ela. Logo depois, Kwai, Lori e Soichiro chegaram à casa e o levaram para ver Kaya imediatamente, já que ela o esperava. Kaya perguntou se ele havia vindo de boa vontade para se tornar dependente de Erika, mas ele disse que não, e disse que tinha vindo para levar Erika de volta. Kaya ficou furiosa e usou seus poderes para jogá-lo pelo chão antes de se levantar e agarrá-lo pelo pescoço, dizendo que ele precisava morrer por sua insolência. Ela o chamou de moleque insolente que não entendia como o mundo funcionava, mas Kwai se manteve firme e argumentou que Erika queria um tipo de vida diferente. Bem nesse momento, Erika apareceu na porta e implorou para sua mãe parar de machucá-lo. Então, Kaya o jogou em direção a ela e pediu para torná-lo dependente dela. Ela ameaçou silenciar Kwai permanentemente se ela não fizesse isso, mas Erika ainda manteve sua posição e recusou. Kwai então disse a Erika que ele viria para levá-la de volta, mas ela disse que não voltaria porque a vida dele estaria em perigo. Isso o levou a perguntar se a condição dela havia mudado desde que voltou para casa, mas ela não respondeu. Como o silêncio dela lhe disse tudo o que ele precisava saber, ele disse a ela que, se ela voltasse, ele estava disposto a dar-lhe seu sangue para ajudar a aliviar seu sofrimento. Kaya disse a ele que no momento em que Erika tomasse outro gole de seu sangue, ela não teria outra escolha a não ser torná-lo seu dependente. Kwai respondeu dizendo que não era uma decisão dela e então ofereceu a mão a Erika. Ele disse que seus amigos estavam esperando e que enquanto eles estivessem juntos, ela nunca se sentiria sozinha ou sofreria. Para a irritação de Kaya, Erika pegou a mão de Kwai e juntos voltaram para a escola, onde foram recebidos pelos amigos. Sem outra escolha, Kaya instruiu Kiria a voltar para a escola para que ela pudesse observar cada movimento de Erika. Alguns dias depois, o festival cultural começou e todos se divertiram porque tudo correu bem. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.